essa parte agora, para nós encerrarmos. Nós vamos buscar na oração, ao final. Deixa eu tirar algumas dúvidas que as pessoas me procuraram, né? Eu não entrei muito nos detalhes sobre os anjos e as hierarquias, porque na verdade eu citei essa parte, né? A intenção não era aprofundar, mas já que ficou dúvida, não custa nada tirá-las. Se lembra que eu dei o exemplo, né? Que uma pessoa seja a mais digna ou a mais pecadora, sempre é ser humano. Ser humano é a natureza, né? E a natureza não muda, embora mude a dignidade do ser. Então, me perguntaram, né? Então, esta hierarquia dos anjos existe entre os demônios? Sim, é a mesma. É a mesma. Caíram anjos de todas as hierarquias. Caíram vários espíritos, né? Vários seres de todas as hierarquias. Então, caíram anjos, caíram principados, caíram potestades, caíram serafins, né? Caíram virtudes. E o que mudou? Mudou a direção que a natureza deles, para a qual a natureza deles foi criada. Inclusive tem orações antigas que dizem que o príncipe dos demônios é o antigo serafim, seria um serafim, que foi feito para o louvor e hoje é o grande blasfemador, né? Na proporção que ele poderia louvar, hoje ele blasfema, né? O grande serafim. Mas você encontra na Escritura, por exemplo, nas cartas de Paulo, lá na carta aos Colossenses, tem uma parte que o texto exalta os principados e a potestades, porque todos foram feitos por ele, sejam principados, sejam potestades. Então, o texto está afirmando principados e potestades celestiais. Só que na carta aos Efésios, capítulo 6, o mesmo Paulo diz assim: não é contra a carne e o sangue que devemos lutar, mas contra principados e potestades que estão nos ares. Então veja, existem principados e potestades celestiais que não caíram, e existem principados e potestades demoníacas, entendeu? É a mesma hierarquia, eles não mudaram o que eles são, eles mudaram a finalidade. Eles se perverteram, mas continuam sendo o que eram, porque eles foram criados assim, certo? É outra coisa, quando eu cito esse texto, não é contra a carne e o sangue que devemos lutar, a palavra que está lá no grego, carne e sangue, não é sarx, é soma. Então Paulo diz assim, não é contra o corpo de alguém, não é contra as pessoas que você deve lutar, mas é contra o demônio que sugere para que as pessoas pequem contra você. Vocês percebem que a carne é a grande matéria-prima do demônio. Então o demônio ele só teve um trabalho lá no princípio: nos fazer tornarmos-nos seres carnais. Agora é simples para ele. Ele só precisa sugerir ao ser humano que fique na carne, que permaneça na carne, que obedeça à carne. As sugestões do demônio vão todas na esteira da carne, né? Muitas pessoas depois também vieram me perguntar sobre a oração. Que tipo de oração ou verbalização o demônio pode entender? Qualquer uma, menos a oração em línguas e a oração interior. Oração mental, oração interior, ele não pode conhecer. E a oração em línguas também ele não pode conhecer. Agora, qualquer outra forma de oração, em português, chinês, coreano, tupi, xiximeca, karateca, tudo ele pode conhecer. Se você balbuciar, ele pode conhecer. Se você mover os lábios, ele pode conhecer. Ele é astuto.
Ele é astuto. E o resto ele pode deduzir. Por que eu falei do deduzir? Porque, às vezes, ele pode sugerir uma informação. Nós sabemos que, na medida em que a pessoa vai abrindo docilidade, né, às sugestões do demônio, ela pode, inclusive, progredir nessas sugestões. Da forma como nós podemos progredir nas inspirações do Espírito. Tem pessoas que têm dons de ciência, dons de profecia aguçadíssimos, porque progridem na intimidade com o Espírito Santo, não é? Então, também existem pessoas em cultos pagãos, não vamos falar sobre as outras doutrinas aqui, é um exemplo que eu quero dar. Mas num culto pagão, né, num espiritismo, na umbanda, na mesa branca, nós sabemos que os demônios podem se travestir de qualquer coisa ou pessoa. Isso está na Escritura. 2 Coríntios 2, versículo 11, diz lá que ele pode se travestir até de anjo de luz. E existem vários relatos na tradição da igreja de aparições de Nossa Senhora, de aparições do próprio Jesus, que na verdade eram o demônio, disfarçado de Jesus e de Maria, né? Como na vida de Santa Gema Galgani, São João Maria Vianney, Santa Margarida Maria, e tantos outros santos tiveram supostas visitas de Deus, de Jesus ou de Maria, e quando foram ver, por algum critério de discernimento, era o demônio, né? Então eles podem se disfarçar, quanto mais se fazer passar por alguém que morreu. Simples, muito simples. Então a pessoa vai no espiritismo, e aí os espíritos sugerem àqueles médiuns, aquelas pessoas, informações que só a pessoa que morreu sabia. Ué, mas e os demônios não viram? Quando ela era viva, o que ela fazia, o que ela dizia? Os demônios podem dar essa informação. Ou então, a pessoa vai lá na mesa mediúnica e aí dizem: olha, esses dias você estava se sentindo assim, assim, você estava com pensamentos de suicídio, e a pessoa diz: nossa, mas eu não falei isso para ninguém, eu nem falei, era uma coisa que estava só aqui. Então, mas você não expressou esses sentimentos, né, na sua fisionomia, no seu modo de estar, você estava cabisbaixo. O diabo pode especular, o diabo pode deduzir o que se passa na sua mente, o que se passa dentro de você, pela sua aparência, pelos seus... Você não falou nada, mas foi na cozinha, abriu uma gaveta, viu umas facas, aí olhou para a faca, aí pôs. Aí você não falou nada, mas o diabo viu o que ela está fazendo com essa faca na mão. Aí ele com certeza ainda foi lá, e sugerir: vai, mete a faca na goela, passa a faca na goela. Porque ele pode sugerir, mas ele não pode lhe forçar, né? O demônio, ele não pode forçar nenhum contato com o ser humano além daquele permitido por Deus. Além daquele permitido por Deus. Então, qualquer atividade do demônio, seja ela a tentação, que é a mais comum, é a ordinária, é o modo predileto do demônio agir, é a tentação. Porque nos tentando ele nos leva ao pecado, e com o pecado ele nos põe na mesma condição que ele, de uma pessoa, né, fechada para Deus, de alguém que não quer ser por ele e para o Senhor, né, nos torna semelhantes a ele. Mas ele pode agir de outras formas também, né? Além da tentação, tem a opressão, que leva a pessoa a vícios, que leva a pessoa a comportamentos mais cronificados, né? A mentira, a falsas doutrinas, né? O demônio pode oprimir uma pessoa naquilo.
um lugar onde é muito comum manifestações demoníacas, eu já tive bastante trabalho nesses lugares, é clínica de recuperação de dependentes. Ali você começa a orar. Então, o que levou a pessoa ao vício químico? Ela já tinha uma propensão carnal. Você vê lá nas obras da carne, uma delas está lá, bebedeira. Já existe uma propensão carnal. E o diabo sabe que alguns têm mais e outros menos propensão. Agora, o que ele faz? Ele sugere, caia, vai, afoga as mágoas aí, se enfia dentro do copo, se afoga dentro do copo. E vai uma vez, e vai outra, e a pessoa fica escrava. E o demônio vê que o trabalho está bem feito. Um dia, a pessoa descobre que ela está se destruindo, e ela quer ajuda. E começa a ser ajudada. Se o diabo percebe que ela está num processo de libertação cada vez mais crescente, se Deus permitir, se houver uma permissão de Deus, o diabo pode oprimir a pessoa naquele vício, é mais do que tentar, é oprimir. Então, ela começa a se tratar e as tentações parecem se tornar até materializadas, ela ouve, audivelmente uma voz, oferecendo a bebida. Já atendi casos de pessoas que a bebida apareceu assim, dentro da clínica, porque não tem essas coisas lá. Pois o diabo levou uma garrafa de pinga dentro do quarto da pessoa e pôs na frente dela. Como aquilo foi parar lá? É uma opressão demoníaca. O demônio está oprimindo a pessoa. Você vai orar, cai endemoniada, coisas assim. Então, isso é uma opressão. O demônio não quer que ela se liberte. Só que a pessoa, ela não perde a consciência, né? O demônio está enchendo o saco, né? Está enchendo o saco. É opressão. Existe a obsessão, que o sintoma é muito parecido com a opressão. O que muda é o estado da pessoa. Opressão sofre quem está no pecado ou saindo dele. No caso dos vícios que eu falei, uma pessoa que ela se enfiou ali, entendeu? Ela se enfiou na opressão. Ou casos de libertação de espiritismo, de umbanda, etc. Então, a pessoa foi lá, ela foi caçar. Então, o diabo que está ali é um chiclete no sapato dela, mas quem pisou foi ela. Então, agora tem que pagar o preço, né? Tem que pagar o preço espiritual para se libertar. Isso é opressão. Agora, a obsessão são atividades muito parecidas com a opressão, porém, elas acontecem pela razão exatamente oposta, por causa do nível de busca e intimidade com Deus daquela pessoa. A pessoa fecha as brechas e ela vai fechando tanto que o diabo a ataca de outras formas. Os exemplos mais evidentes são da vida de alguns santos, né? O Padre Pio, que apanhava, né, fisicamente do demônio. Isso é uma obsessão, o demônio obsedia a pessoa, porque ela é tão santa, que fica puto, porque ele tenta daqui, ela não cai, tenta dali, ela não cai nas tentações, ela resiste. E aí o que ele tenta fazer? Ele agride, para ver se gera nela a blasfêmia ou a dúvida da fé, porque a gente só busca a santidade por amor a Deus, só resiste às tentações por amor a Deus. Aí Deus vai lá e ainda deixa o cão vir me dar uma surra, dá vontade de largar tudo e mandar Deus catar coquinho. Então o demônio obsedia para ver se gera na pessoa uma crise de fé, porque ela começa a achar que não vale a pena, né? E quando os santos resistiam às obsessões, aí a obsessão ou a santidade aumenta, né? Porque é um modo de você amar a Deus, sofrer por causa dele. São João Maria Vianney ficou 20 anos da vida dele, os últimos 20 anos da vida dele, tinha que dormir no chão duro, sem travesseiro, sem nada, porque o demônio queimava, tacava fogo em qualquer coisa que ele tentasse deitar. Colchão, cama, pegava fogo. Então ele tinha que dormir no chão, não podia.
comida que ele ia se alimentar, as comidas apodreciam assim, na hora. Então ele não tinha o prazer de comer, o prazer de dormir, o diabo tirava. E vários... Agora, não pense que é só coisa de santos em grau heróico. É muito mais comum do que vocês pensam. Se é que vários aqui já não fizeram esse tipo de experiência. Você está lá, olha, confessa, comunga, reza. Aí é a bendita do, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então você vai orar, você está bonzinho, aí vai orar, aí começa uma bocejação. O diabo não quer que você ore. Então ele começa a oprimir. Ou coisas assim, eu atendo pessoas que às vezes sofrem obsessões severas, ficam doentes, de cama, vai no médico, não tem nada, não tem nenhuma causa espiritual, a pessoa cai doente, enferma, obsessão, o demônio deixa ela daquele jeito, aí ela fica doente, dando glória a Deus e aleluia, aí que o cão fica puto, porque a obsessão, ele tenta fazer aquilo e não consegue, ou pessoas que acordam de noite com o demônio segurando, ou pessoas que aparecem com manchas, mordidas. Tem uma pessoa que eu atendo que tem muito isso, toda semana aparece uma mordida, uma marca de unha, mão, aparecem no corpo dela, eu atendo a pessoa. O que eu faço, padre? Reza, fazer o quê? Tem o que fazer? Não aguento mais, não aguenta mais, então volta para o mundo, volta para o pecado, desgraça. Quem falou para você que ia ser fácil? Mas está difícil, tá mesmo, eu sei que tá. Era para ser difícil mesmo. Eu estou cansado. Eu estou cansada. Está cansado? Então vamos orar para Deus abrir a tua cova. Aí você vai descansar. A irmã Ana conta para nós esse testemunho, que um dia ela pensou em casa, Pensou assim, sabe, se arrumando. Senhor, eu ando tão cansada, meu Deus. E foi para a oração. Aí lá, Deus tomou a boca de uma serva de Deus. Eis que hoje tu disseste para mim que está cansada. Tu está cansada, então amanhã mesmo eu abro a tua cova. Irmão. Saiu na profecia. Lá em Osasco. Na hora mesmo ela, não, Senhor, eu não estou mais cansada. Glória a Deus. Agora, Deus teve essa piedade com ela de falar, tete a tete. Tem muita gente dizendo que está cansada e só falta Deus pegar. Tem negócio de estar cansado, não. Vai até o fim. Está estreito, vai estreito até o fim. Agora veja, irmãos. Vamos adiante. Irmãos, uma pessoa na carne, ela é isso que nós vimos, Os exemplos que eu fui dando. Nós vimos lá a lista, a rixa, a discórdia. Por que isso é obra da carne? Porque se eu acho que eu me basto, se eu não vivo por ele e para ele, estou pouco me lixando para o que ele acha, para o que ele quer, para o que ele pensa. Então, se eu me basto, então o que eu sei é que é bom. O que eu acho é o que é certo. O que eu gosto é o que é bom. Isso é a pessoa carnal. Agora, uma pessoa na carne já é uma desgraça. Agora, irmãos, eu quero que você imagine. Uma pessoa carnal encontra outra pessoa carnal, que encontra mais outra pessoa carnal. E elas todas começam, elas são carnais, elas têm desejos carnais, elas querem viver em discórdia, em rixa, em idolatria, em impureza. O ser humano, ele possui uma espécie de cooperação, de solidariedade para pecar, para fazer o mal, para fazer o que é carnal,
nós temos uma tendência de nos unir para que a desgraça fique mais desgraçada. É o que São João, no seu evangelho, chama de mundo. O mundo de que diz a palavra não é esse mundo ali fora criado por Deus. Esse aqui foi Deus que fez. Esse é bom. Ele criou, olhou e viu que era bom o mundo. As florestas, as águas, os animais, isso aí não é esse mundo. O mundo que a Escritura diz é o estilo de vida criado pelos homens carnais. A humanidade criou um modo de viver, um estilo de vida, uma mentalidade inspirada aonde? Na carne. O mundo, portanto, não é uma realidade que a gente vê assim fácil na nossa cara e a gente combate. Não é fácil assim. O mundo, não dá para dizer que o mundo está aqui ou o mundo está ali. Se tiver duas pessoas carnais num lugar, o que elas fizerem ali, o que elas deliberarem, o que elas conversarem, aquilo é mundo. Aquilo é mundo purinho, purinho. Então é só você fazer o cálculo. Uma pessoa carnal pode ser invejosa. Agora, dois invejosos no mesmo lugar, competição. Competição. Porque eu não fico feliz com o teu progresso, você não fica feliz com o meu, e nós começamos a competir. Veja, no mundo é assim, no ambiente de trabalho, etc. O problema é que o Senhor nos chama para sair da carne, mas a carne não sai de nós, até o fim da vida. Aí dentro da igreja, entre os cristãos, nós vamos ter que combater a carne. Então, nós começamos a servir a Deus. Aí Deus abençoa o irmão com um dom. O irmão tem o dom de cantar divinamente bem. Deus deu a ele esse dom. Não, eu não fico feliz que o irmão sabe cantar. Eu quero cantar também. Aí eu canto nem em Fá e nem em Sol, eu canto em Fol. Canto em remédio, totalmente fora. Não tenho dom, Deus não deu, não tem voz para isso. Não, mas eu quero muito, eu gosto muito. Não interessa o que você quer. É triste isso. Puxa, o irmão quer cantar, mas Deus chamou ele para cantar? Olha a voz, que é a voz de caipora. A prova de que Deus não chamou é que nem voz Deus deu. Mas não aceita. Não aceita, quer porque não sabe a diferença entre vocação e admiração. Vê o dom no outro, ao invés de admirar e se alegrar, porque eu tenho um irmão, porque eu tenho uma irmã, que o Senhor deu uma voz para cantar para nós. Não, eu quero estar no lugar do outro. Aí sobe, aí canta mal, péssimo, desafinado, destrói a comunhão de todo mundo, e vai alguém falar. Ou a pessoa vê o outro que prega bem, e aí percebe que ela prega bem, aí no final todo mundo vem dar um tapinha nas costas. Olha, irmão, que bênção, que unção, que irmão abençoado. Aí vê que as pessoas elogiam, ela quer ser elogiada. Olha a carne, ela também quer ser elogiada, ela quer pregar. Ela não está nem preocupada se ela tem o dom, se Deus chamou, se ela tem vocação para aquilo, e se realmente é um desejo do coração de não, ela quer para se aparecer. Carne purinha. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado. A gente sabe que está na carne quando a gente pega o pecado do outro, o erro do outro e transforma em bandeira de luta contra o irmão.
Infelizmente, a gente, para ser carnal dentro da igreja, com isso, a gente é expert. Então a gente fica sabendo do pecado de um irmão, sei lá, fiquei sabendo que o irmão caiu em adultério, que a mulher dele contou para mim, e o casamento está em crise. Pronto. A infernet que há entre nós, todo mundo está sabendo, em pouco tempo. O pecado do outro, a fraqueza do outro. Aí desmoraliza o irmão, humilha o irmão. Isso é o quê? Isso é mundo dentro da igreja. É um mundo dentro de nós. Porque não é essa a atitude do homem espiritual, a mulher espiritual. O homem espiritual, a mulher espiritual, vai agir diferente. Vocês se lembram que Noé, quando terminou o dilúvio, ele entrou numa crise e se embriagou? Está lá no livro do Gênesis. Um dia que ele entrou numa crise, porque era um fardo muito grande a missão que Deus deu a ele. A Escritura diz que depois que a arca se fechou, o anjo do Senhor fechou a arca pelo lado de fora. E as pessoas começaram a bater na arca, querendo entrar, querendo ser salvas. E por que Deus fechou a arca pelo lado de fora? Porque Deus estava salvando Noé justamente porque Noé tinha bom coração. E Deus sabia que se ele não fechasse a arca pelo lado de fora, Noé ia abrir a arca para o povo entrar. Então Deus fechou, e Noé querendo abrir a arca e o povo batendo, e Noé não conseguia abrir. Isso deixou Noé em depressão, deixou Noé em crise. E quando o dilúvio cessou, dentro da tenda, um dia ele chapou o caneco. Bebeu, e diz lá a Escritura que ele ficou nu. O maior vexame. Servo de Deus, beber e ficar nu. Aí entrou o filho mais velho, carnal, chamado Cã. Era o cão. O cão entrou lá, viu o pai naquela situação, saiu dizendo para todo mundo fora da tenda. Papel de palhaço, né? Cã conseguiu, é a maior fofoca da história, porque ele conseguiu contar para o mundo inteiro o pecado do pai, que o mundo inteiro era os dois irmãos, a mãe e as mulheres, as 3 mulheres, o mundo inteiro. É o padroeiro da fofoca, Cã. São Cã do cão. É o exemplo de ser humano carnal, né? Se valer da queda do outro, né? Subir usando a queda do outro como degrau de autopromoção. Aí vieram os outros 2 filhos. Diz lá a Escritura que os 2 filhos pegaram o manto do pai, viram mais ou menos onde o pai estava e foram de costas, para não ver a nudez do pai, e cobriu o pai. Nós temos muito Cã dentro da igreja e pouco dos outros filhos. E ver a nudez do irmão e cobrir a nudez do irmão. Proteger o irmão, amar o irmão. Isso não é carnal, que a carne não faz isso. A carne aplaude, incentiva e propaga a carnalidade do outro. Só o Espírito traz um manto para cobrir a nudez do outro. Agora, irmãos, um homem carnal e outro, 2 invejosos, vão gerar competição. Que um homem seja ambicioso, tudo bem, e 2 ambiciosos vão criar um sistema de consumo, de materialismo, de amor às coisas, aos bens. Então veja o que é o mundo. Existem aqueles no mundo que querem o poder, o dinheiro, o ter. E o que é que eles vão usar para conseguir o dinheiro, né, para alimentar a carne deles? Eles vão aproveitar da carne dos outros. Vou voltar ao exemplo dos meus sobrinhos que eu dei. Os carnais que vendem, sabem que tem uns carnalzinhos que quer ter e que vai atazanar o pai e a mãe. Aí eles fabricam, fazem marca, fazem propaganda,
para vender, porque eles são carnais e querem dinheiro. E quem é que cai na propaganda? Os outros carnais que querem ter, que compram a ideia de que o supérfluo é essencial, porque o mundo faz isso. O mundo cria a ideia de que o supérfluo é essencial, vende a ideia, aí a carnaiada toda compra junto. O mundo não quer ver os filhos de Deus povoando o céu, enchendo o céu de famílias, propagando. Imagina, a pior desgraça que seria para o mundo é os cristãos fazerem outros cristãos. É a pior desgraça para o mundo. Isso acabaria com o mundo. Agora, a melhor maneira que Deus inventou para os cristãos fazerem novos cristãos se chama família. Você quer fazer um cristão? Não é só evangelizar, fazer retiro, pregar a palavra, não. Casa e faz menino. Bota os meninos no mundo, é um cristão. Mas não, o mundo criou uma ideia de que ter muito filho é tontice, é burrice, é loucura. Não, porque hoje o mundo é muito perigoso, hoje a vida é muito complicada. A vida sempre foi complicada, sempre foi. Minha avó teve 15 filhos, aí eles vão dizer assim, não, mas naquela época era diferente. Era mesmo. Não tinha Bolsa Família, hoje tem. Não tinha as oportunidades de emprego que tem hoje, porque hoje tem muita. Não tinha hospital, num raio de quilômetros, hoje tem. Ah, mas não funciona. Bom, é melhor um que não funciona do que não ter nenhum. E nenhum morreu. Tem certeza que a vida hoje é mais difícil para ter filhos do que ontem? Eu tenho sérias dúvidas. Hoje seria mais fácil, mas o mundo, as pessoas carnais, né, querem que você se baste. E ser pai e ser mãe, quem é pai, sabe que é uma ótima escola para não se bastar. Porque você tem que sair de si para amar o outro. Então, quanto menos filho tiver, mais carnal você fica, mais egoísta você fica. Quanto mais filho tem, mais se desinstalar você precisa. Mas não, né? Na igreja tem quem olhe com o olho torto os casais que querem ser espirituais. Lá na paróquia tem uma irmã que vai ter agora o quinto filho. Todo mundo na igreja fica olhando assim. Povo doido. Esse povo não tem televisão em casa. Não tem o que fazer, povo louco. Fica botando filho do mundo. Olha, botar filho do mundo como uma desgraça. Uma obra de Deus. O mundo criou. E a prova, aí você tem que olhar para si e ver até em quais níveis o mundo está dentro de você. Quanto mais conformado com a forma como o mundo pensa, mais o mundo está dentro de você. O comprar, o ter, o prosperar, tudo isso é fruto da ambição carnal. Uma pessoa em luxúria é uma coisa. Agora, quando junta 2, 3, aí vão surgir os prostíbulos, aí vai surgir a pornografia. Percebe como surge todo um mercado, um estilo de vida, baladas, casas noturnas, boates. Isso, olha, movimenta milhões, bilhões, mundo afora. Se alimentando de quê? Da carne, da carnalidade do ser humano. Percebe como o mundo é maior do que eu e você. Nós não temos outra opção frente ao mundo senão fugir. E o refúgio dos cristãos frente ao mundo é a igreja. E quando Deus nos dá a graça,
de estarmos em meio aos que estão no mundo, porque veja, o mundo não é um lugar geográfico, é isso que eu quero que você entenda. Quando eu digo temos que fugir do mundo, eu vou me trancar dentro de casa. Não, se lá dentro da sua casa tem você, teu marido e teu filho, ponto, dá para criar um mundinho lá dentro. Porque vocês todos são carnais, se não vigiar. Então o mundo vai aonde tiver gente. Fugir do mundo, que eu digo, é fugir do estilo de vida que o mundo leva. E não se conformar com ele. A palavra diz em João 15 que o mundo nos odeia. João capítulo 15, o mundo vos odeia. O mundo não gosta de vocês. Por quê? Porque nós, os cristãos, lembramos ao mundo coisas que o mundo não quer saber. O mundo não quer lembrar. Então, quando eu olho aquela família, aquele casal com muitas dificuldades financeiras e tá lá, o bucho dela é enorme. 5º filho, vai chegar. E eu me lembro que eu os conheci quando eles tinham ainda o 2º filho, né? Aí nasceu o 3º, nasceu o 4º, e sempre que nasce, eles vão à igreja e eles usam a frase com o filho no colo. Como nós podemos viver até hoje sem você? Olhando para o filho, né? Quer dizer, cada filho é um filho. E é uma alegria tão grande para o pai, que depois que o filho nasce, ele olha para si próprio e diz, como eu pude viver até hoje sem você, meu filho? Que eu te amo já tanto, que é como se eu tivesse nascido para que eu amasse você. Lindo aquilo. O mundo olha para aquilo, eu acho que o mundo tem ódio daquilo, tem pavor. Os médicos então, que os médicos adoram castrar, mutilar os homens e as mulheres. Você ia fazer uma pergunta, irmão? Pode fazer. Sim, não, você deu um bom exemplo. O mundo, irmãos, o mundo. Qual é o critério do mundo? A carne. Por isso que eu comecei do demônio para a carne, agora eu estou no mundo. Nós estamos tudo no mundo agora. O mundo, ele não tem critérios espirituais para ler nada, nada. Então o mundo, quando ele olhar para nós, para os cristãos, e para tudo que é dos cristãos, o mundo lê de forma carnal. Então ele deu o exemplo do Natal, né? O Natal que é uma festa cristã, e o mundo celebra, se apropria. Agora, o que é o Natal para o mundo? Coisas da carne. Repare, pega as obras da carne e você vai ler. É noite para se embebedar, é noite para curtir a idolatria, né? A idolatria uns dos outros, a idolatria do sexo, a idolatria da depravação, do funk, que vai ter de gente, comendo solto no funk, no Natal. Quer dizer, na verdade, o mundo não tem critério de nada, que o critério do mundo é a carne, eles leem a partir da carne, o que interessa é a carne. Aí você vai falar por exemplo, tem uma coisa que me irrita, é quando vão padres na mídia, e aí aquelas entrevistas, os entrevistadores vão perguntar coisas da nossa fé para o padre. Eu não posso ir num programa desse, que eu vou na apresentadora, eu fico carnal na hora. Por exemplo, uma coisa que eles adoram perguntar é sobre o celibato dos padres, né? Dificilmente vai um padre na mídia para não perguntarem. Mas como é que você faz? Eu não faço. Não faço. Mas como onde já se viu? Como onde já se viu é que você não sabe o que é amor. Você é do mundo, você é pagã, filha. Você é carnal. O mundo criou uma mentalidade, filha, que diz assim, não há felicidade fora do tesão. Fora do tesão. O mundo diz isso. O mundo. Só que eu tenho que te dizer uma coisa, não foi o mundo que criou você, Deus criou você. Não foi o mundo. Só que o mundo criou uma ideia, você acredita nessa ideia, e de acordo com o seu critério mundano, ninguém pode ser feliz sem sexo. Pois eu estou aqui na sua frente dizendo para você, eu sou feliz. Tem sexo. Eu sou feliz. Aí eu pergunto para você,
ela vai olhar para mim e vai dizer: nossa, que lindo. Não. Ela vai pensar, ela pode até não dizer por educação, ela vai dizer: é um retardado. Eu duvido, esse povo cristão é tudo falso, tudo hipócrita. Não adianta, gente, o mundo vos odeia. O mundo nos odeia. Não pense que a gente vai ser simpático ao mundo. Jesus disse isso 2000 anos atrás e hoje está pior. Não vai mudar. Muda quando uma alma no mundo enxerga a sua própria miséria e pede ajuda. Quando ela pede ajuda, a gente propõe o Evangelho. E aí nós vamos pescando almas do mundo. Pescando. Mas não pense que nós vamos mudar o mundo assim, da noite para o dia, porque se isso fosse óbvio, Cristo mesmo teria feito no seu tempo na terra e não fez. Há uma estratégia de salvação conhecida somente por Deus. Então, infelizmente, irmãos, não queira que os que estão no mundo compreendam as coisas do Espírito, porque não vão compreender. E que aceitem as coisas do Espírito, porque não vão aceitar. E aqui eu quero falar sobre o nosso combate pessoal ao demônio, à carne e ao mundo. O Senhor, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, Ele diz assim que agora nós temos uma nova lei, e a lei se chama Espírito Santo. Ou seja, Deus tem uma vontade eterna, Deus tem um desígnio eterno, um plano eterno, que Ele já tinha quando criou todas as coisas. Mas nós nos desviamos desse plano, e agora diz a carta aos Hebreus que Cristo veio ao mundo para recuperar o que era seu. O que era seu. Vamos voltar lá na primeira palestra que eu dei. Volta, filho. Lá no comecinho, eu dizia assim, que o pai olhou para o filho, lembra a historinha que eu inventei? O pai olhou para o filho e disse: eu amo você, meu filho, eu quero lhe dar um presente. Eu olhando para o filho, todo inspirado no amor pelo filho, criou você, criou a mim, certo? E nós fomos dados ao filho, nós somos presentes de Deus para o Filho eterno. Só que aí o Filho eterno, um dia num outro papo, que a Trindade estava tendo lá, o filho olhou para o pai e disse: pai, olha o que aconteceu com o que o senhor me deu. Olha para eles lá, tudo se engolindo, se pegando, se acabando. Aí o pai diz: pois é, e eu fiz para você e dei para você. E aí o filho diz: então eu vou descer para consertar, porque é meu. E vários, a maioria, todos foram roubados, o diabo fazendo a festa, porque o diabo os fez se tornarem carnais e fica prendendo eles na carne. Eu vou descer lá. Filho, mas o diabo odeia você. Se você descer lá, ele vai fazer de tudo para te aniquilar. E o filho diz: não, está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, capítulo 5 ao capítulo 11. E o filho disse: tu não quiseste, Senhor, sacrifícios nem holocaustos, mas me destes um corpo. Ou seja, o filho que não cabe em lugar nenhum, quis caber no ventre de uma mulher, coube, se fez um homem como nós. Tamanho o amor de Deus por nós, Ele não só nos amou, mas Ele quis ser um de nós. São Gregório Nazianzeno, um dos padres da igreja, dizia: o amor de Deus pela humanidade é tanto que, na medida em que a história ia passando, Deus ia se inclinando para ver o homem de perto. E quando surgiu a Virgem Maria na terra, que era o ser humano mais puro, ele, de tanto se inclinar, ele se jogou, ele caiu.
tanto se inclinar, puf, ele caiu e se jogou dentro dela. Porque a pureza da virgem atraiu o Filho de Deus para a terra. E ele se fez um. Aí o diabo foi para cima. Foi para cima. E ele com o pai dizendo, não tem problema, deixa vir. Vem em mim. E o diabo lá, você vai fazer. Você se lembra do filme Paixão de Cristo, né? O preço é alto. Por causa deles. Eles merecem. E o filho não respondia. Claro, ele não tinha que responder. Mas eu imagino o filho pensando assim, não interessa, podem estar estragados, podem ser o que for, eles são meus. Eles foram feitos por mim, em mim e para mim. E eu vou tomar de volta o que é meu. Nós somos dele, fomos feitos para ele. E aí o diabo joga Jesus no único lugar onde o diabo não podia jogar, porque aí que era a derrota dele mesmo, jogou Jesus na morte. O que acontece, irmão, se você acende uma luz no escuro? O escuro se esvai, não tem mais escuro, é incompatível. Muito bem, então o que acontece se você coloca vida dentro da morte? A morte acaba. O diabo trouxe a vida para dentro da morte. Porque Jesus é a vida. E quando Jesus entra na morte, a morte já era. Aí o cão fica puto e puto para sempre. Porque era o único aliado que ele tinha, era a morte. Para nos prender no desespero. E diz lá a homilia do sábado santo que o Senhor desceu, bateu na porta do inferno, o cão foi abrir. E era um leão de Judá. Dizendo, cadê a chave desse daqui que eu vou levar todo mundo embora? Eu falei, não. Tem chave não. Tem chave não. Estou vendo aqui uma fechadura com duas travinhas assim. Pois é então. Eu não tenho essa chave. Aí o leão de Judá tira das costas, pois eu tenho. E tira a cruz ensanguentada, enfia na porta, gira e tira todo mundo lá de dentro. Santo Agostinho dizia, Jesus é a morte da morte na morte. Jesus mata a morte dentro dela. Vem em mim. Porque Jesus escolhe morrer, na verdade Jesus escolhe nos amar. Nos amar. E ele estava pronto para receber o que tivesse que receber por amor de nós. Então Jesus não foi atrás da cruz, a cruz veio até Jesus, mas quando veio, ele a aceitou como um ato de amor a nós. E ele, que é um Deus todo espírito, adquiriu um corpo, uma carne corpórea. E o que é que ele faz com essa carne? Ele crucifica esta carne por amor de nós. Ou seja, para ele ser em nós e para nós, ele se crucifica. Pois bem, se Jesus é o caminho ao Pai, para voltarmos ao Éden, para voltarmos ao paraíso, para entrarmos lá no paraíso, no céu, precisamos passar pelo caminho dele. Agora, irmãos, já era, nós já nos tornamos seres carnais. Só tem uma receita, só tem um remédio para nós deixarmos de ser carnais e podermos voltar ao paraíso. A mesma cruz de Jesus. A mesma cruz, não tem outro caminho. A cruz, o crucificar a carne é o único remédio dado pelo Espírito de Deus à humanidade. Você sabe a gravidade de uma doença em proporção ao remédio, ao tratamento que se dá a ela. Você pode estar olhando aqui para mim agora, de repente, e não identificar nenhuma doença em mim. Aí suponhamos que eu pego um comprimido de Dorflex e tomo, você vê eu tomando. O que é que você pode deduzir? Que tipo de dor ou doença eu posso estar? Tem dor de cabeça? Dor muscular? Percebe? Um Dorflex
diz a você que eu devo ter algo de errado, mas nada além disso. Uma dor de cabeça, uma dor muscular, nada mais grave, certo? O remédio revela, de certa maneira, a proporção da doença, se é grave ou não. Se você me visse sentado numa maca de hospital tomando quimioterapia, o que é que você diria que eu tenho? Câncer. Eu não preciso te dizer o que é que eu tenho, mas dependendo do remédio que eu tenho que tomar, dependendo do remédio que é receitado, você deduz imediatamente a gravidade da doença. Muito bem. Qual o tamanho do pecado? Qual é o tamanho da carne? Qual é o tamanho do estrago que o mundo faz, que o diabo faz, que a carne faz, quando eu digo para você, quando a Escritura diz para você, que o único remédio para curar isso é a morte cruenta e sangrenta do próprio Deus na terra. A coisa é muito feia. Para o remédio ser esse, basta que você meça a proporção. Para o remédio ter sido a morte no Calvário, é porque a doença era grave, muito grave. Nós merecíamos isso. Nós merecíamos o inferno. É o que a Escritura diz. Nós nascemos merecedores do inferno. Cristo veio nos salvar, para nos dar o que nós não merecíamos. Então, irmãos, não é que a gente nasce numa condição neutra, e aí a gente escolhe aqui na terra se vai para o céu ou para o inferno. Não, é pior do que isso. A gente nasce condenado ao inferno. Todo ser humano já nasce condenado. Diz lá o Evangelho: quem crer e for batizado será salvo, né? Está conjugado no futuro. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, aí não diz será condenado, diz já está condenado. Pode pegar lá. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já é condenado. Ou seja, nós já nascemos condenados. Agora a opção é a seguinte: você quer ficar na condenação ou você quer sair e ser salvo? Entende? É como se o médico viesse a uma aldeia e todo mundo estivesse infectado com uma doença. Todo mundo. Todos já estão doentes e vão morrer daquilo. Aí o médico chega com um antídoto e diz: eu tenho aqui o antídoto. Os que quiserem ficar curados da doença, bebam e não morrerão. Essas são as pessoas que têm que vir. Elas vêm e vão bebendo. Agora, se alguém disser: eu não acredito que esse antídoto aí funciona não. Eu acho que isso aí não é antídoto não, isso aí deve ser veneno. Eu não vou beber. E aí a pessoa morre da doença que ela estava infectada. Aí a família põe a culpa em quem? No médico, que não deu antídoto para ela. A culpa não é no médico. O médico trouxe o antídoto, a culpa é dela que não quis beber. É a mesma coisa, irmãos. Nós já nos tornamos carnais, declinados, decaídos. A nossa natureza humana já foi destruída. Nós já nascemos em pecado original, em culpa original. Quem estiver no pecado e estragar a sua vida inteira com o pecado, não me venha pôr a culpa em Deus, não. Porque Ele trouxe o remédio, não bebeu porque não quis. Agora, nós que bebermos o remédio, recebemos o seu Espírito. Então, o que é o Espírito Santo em nós, irmãos? O Espírito Santo em nós gera o que está lá em João capítulo 16, o convencimento do pecado. O Espírito Santo mostra ao coração do homem as consequências eternas do seu pecado.
E procure se lembrar de quando você foi batizado com o Espírito Santo. A maioria de nós, acredito que a maioria de nós tenha feito a experiência da graça imediata do Espírito. Por exemplo, eu era do Candomblé, quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu, Padre Douglas Pinheiro Lima, RG 3948716/X, eu aqui. Eu estava no Candomblé. E eu gostava do Candomblé. Eu gostava. Eu não saí de lá porque eu fui decepcionado, ou porque eu fui frustrado, ou porque alguma coisa lá me repeliu e eu quis vir para a igreja. Não, eu era feliz lá. Eu gostava de lá. Porém, o Espírito Santo veio e me batizou. E no momento em que eu recebi o batismo no Espírito, eu olhei para o Candomblé e vi o Candomblé como Cristo vê. Entende? A minha visão mudou. Então a coisa era boa, mas era boa para a minha carnalidade. Mas eu vi que aquilo me traria condenação. Não fui feito para aquilo, não fui criado para aquilo. Eu fui criado por Ele e para Ele, aquele que estava me batizando com o Espírito Santo. E eu não tive outra opção, eu fui seduzido. E aquilo que era bom para mim, que eu julgava bom para mim, eu troquei por aquilo que era melhor. Por um bem muito maior, e nunca mais voltei. Está na palavra, João 16, o Espírito convencerá do pecado. Não está escrito lá que o Espírito tirará todas as inclinações ao pecado. Não, o Espírito convence do pecado. Ou seja, o Espírito faz com que nós saibamos o que é pecado e o que não é. E nós, irmãos, quando temos o Espírito Santo, compreendemos que o pecado vai muito mais além do que o que é bom ou mal. Porque, tenta imaginar alguém do mundo. O pessoal do mundo, eles têm um conceito de bem e mal. Por exemplo, a pessoa mais pagã do mundo, bem pagã, tenta imaginar alguém lá, sei lá, da sua família, às vezes é até um filho, um amigo, pagão de tudo, é nóia, é zicado, e não vai em igreja, ainda te xinga porque você vai, e só quer beber, fumar, cair, levantar, sabe, a pessoa bem pagã. Ela tem uma ideia de bom e mal. Por exemplo, ela deve concordar que matar é algo mal. Pode ser, dependendo do nível de paganismo, né, não sei, pode ser que ela ache que também que roubar é algo mal. Existe um senso de bom ou de mal. Agora, eu duvido, você não vai encontrar um pagão que diga assim, não, fornicação é algo mal. Não, todo pagão fornica. Todo pagão. Eles não veem problema nenhum. Porque para eles não existe sequer o matrimônio. Matrimônio é um valor cristão. Então, tanto faz. Estou aqui, estou beijando na boca, vucu-vucu, aqui subiu uma química, vamos largar a brasa. Para o mundo isso é normal. Você não vai ouvir um pagão dizer que masturbação é algo mal. A ciência vai dizer que é algo bom, saudável. Ensinam na escola isso. Ensinam os jovens. É um estilo de vida. É um prazer. Então veja, o mundo tem uma noção de bom e mal, mas o mundo não tem uma noção de pecado. Pecado é uma realidade muito mais profunda. Porque o mundo acha que o certo e o errado é apenas aquilo que faz um mal para ele e para o outro. Mas nós sabemos que pecado não é só aquilo que faz mal para mim e para o outro. Pecado é aquilo que me afasta de Deus e afasta Deus de mim. E que desagrada a Deus. Pecado tem como parâmetro Deus, não os homens. Porque que matar o outro seja não só um mal, mas um pecado, isso é óbvio. Porque faz mal ao outro. E mancha a minha consciência. Mas para nós, irmãos,
Matar é muito mais do que um crime social. É um pecado. Porque me afasta de Deus se eu mato o outro. A questão em jogo aqui é Deus. Se eu fui feito nele, por ele e para ele, os meus atos são maus ou bons em relação a ele. Por que não ir à missa ao domingo é um pecado? Você acha que o mundo está preocupado em ir na missa no domingo? Eles não têm nenhuma noção de pecado de missa dominical, eles não têm. Agora eu pergunto, se você sabe que você foi feito nele, por ele e para ele, e ele próprio instituiu o dia para o encontro com a tua alma, o dia para falar com a tua alma, o dia para alimentar a tua alma na mesa do Senhor, aí você não vai, porque você não quer, porque você não quis, você preferiu trocar por algum outro prazer, carne, o meu passeio, o meu lazer, eu estava com preguiça, eu estava com sono, a carne, o que a carne pede você dá, e não foi até o Senhor. Por que é pecado? Porque você se roubou dele, porque você não é seu. Eu não sou meu, você não se pertence, eu não me pertenço, você pertence a ele. E se ele marcou dia, marcou hora para te ver, você não vai, você se roubou. É um pecado contra a virtude da justiça. Porque justiça é dar a cada um o que é devido. Você dá a semana inteira o que é de César, e na hora de dar a Deus o que é de Deus, você não dá. E o que é de Deus? Você é de Deus. A tua alma é de Deus, o teu corpo é de Deus, o teu sangue, a tua alma, o teu coração é de Deus. E a mesa está lá posta, você não vai. Rejeitou o Senhor. Só um cristão consegue entender isso. Onde está a matéria de pecado e onde está a matéria grave de pecado. Porque é pecado grave não ir à missa ao domingo ou em dias santos. Agora, alguns acham que é pecado, por quê? Porque é um mandamento e eu desobedeci, só. Irmãos, esse regime da lei, da norma, não funciona. Se você não entender o pecado como um afastamento de Deus, e apenas como transgressão de regrinha, de norma, e não põe vida daquilo, não funciona. Então a primeira coisa, receber o Espírito Santo para o convencimento do pecado. Uma vez sabendo o que é pecado e o que não é, eu preciso iniciar um processo de ascese. Ascese, quem foi escrever essa palavra? A-S-C-E-S-E. Ascese, de ascensão, de subir. Ascese. Ascese. Se fala pouco hoje em ascese cristã. Essa era uma palavra muito usada nos 4 primeiros séculos da igreja. Os padres da igreja falavam muito de ascese. Esse corpo aqui, irmãos, ele foi desviado pelo pecado. Então, esse corpo aqui, essa carne, esse coração aqui, esse coração, essa cabeça, isso tudo aqui é um saco de burrice diante de Deus. Nós, seres humanos, não nos bastamos. Para nós sabermos mesmo o que nos fará felizes, para nós sabermos mesmo o que nos trará a paz, é preciso sermos guiados, porque nós não temos condição de nos guiar. Eu preciso deixar que este Jesus, que é caminho, me governe. Nós damos um nome a isso na experiência de oração, que é o senhorio de Jesus. Ninguém será feliz fora do senhorio de Jesus. O que significa aceitar Jesus como Senhor? Significa restituir a criatura ao Criador. Significa eu assumir o seguinte: eu fui feito nele, por ele, para ele, eu estava fora dele até agora, mas agora eu o conheço, ele se revelou a mim, e a partir de agora eu quero devolver a ele a minha vida, porque a minha vida foi feita para ele.
Irmãos, isso é lindo. Isso é lindo no dia do retiro, ou do seminário de vida no Espírito. A pessoa chora, baba, espuma, se joga no chão, fica apaixonada por Jesus. Ela dá a vida para Jesus todinha no atacado e pega de volta no varejo. Ela vai pegando. Nós somos expertos nisso. Dar a vida no atacado e tomar de volta no varejo. A gente vai na igreja e entrega, né? Senhor, eu sou teu, minha vida é tua. Todinha tua, Senhor. Aí você chega em casa. Aí descobre que vai ter que trabalhar amanhã. Lembra que vai ter que trabalhar amanhã, né? Aí isso te deixa em crise. Aí você vai tomar uma pinga para esquecer, para afogar. Já tomou um pedaço da sua vida de volta, né? O pedaço que dizia respeito à sobriedade. Aí o marido, a mulher ou o filho diz alguma coisa e você, pá, dá uma patada. Foi para acordar vocês. Aí você já dá uma patada. Tomou de volta a parte da vida que você disse que era dele. Mas, sobriedade, eu pego de volta. Aí agora, relacionamentos familiares, eu pego de volta. Né? Para eu falar do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Aí você chega amanhã no trabalho, aí a pessoa da mesa do lado ali esquece uma moeda de R$1, você está com vontade de mastigar um chiclete. Você vai lá, R$1, uma moedinha, depois eu devolvo. Vai lá e pega. Pega, furta. Depois eu devolvo. Já tomou de volta outra parte da vida, que era a parte que dizia respeito à honestidade. Quer ver, da noite de hoje até amanhã, de amanhã, já tomou de volta 3 pedaços da própria vida. Chega o fim da semana, você já tomou a vida todinha de volta, da mão dele. Por isso que tem vida de alguns que Deus não consegue governar. Porque eles entregam a vida na mão de Deus, Deus nem fecha a mão, Deus deixa aberta, esperando ele pegar de volta. Alguns Deus fica olhando, esperando aqui. Você vai deixar aqui mesmo? Ou vai tomar de volta de novo? Senhor, não, minha vida é tua. Aí a sua nora ou a sua sogra diz lá umas coisas, você fica doida com ela. Aí você vai lá, xinga, odeia, tem rancor, não quer visitar, não quer ir na casa dela, porque você não se dá, evita todo mundo que lhe causa constrangimento. Não, tomou de volta a vida na mão. Jesus mandou perdoar e você quer guardar rancor. Não está na mão dele. Sinto muito, Jesus não é o seu Senhor. Você não faz o que ele manda. Irmãos, abre lá um trecho de Apocalipse 3, que eu quero ler, você entender o que significa ascese. Todos nós conhecemos Apocalipse 3. Aliás, Apocalipse 2, perdão. Apocalipse 2. A carta à igreja de Éfeso. Apocalipse 2. Diz assim no versículo 4 em diante: mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Presta atenção nisso aqui. A comunidade esfriou no amor, né? No primeiro amor. E aí qual é a ordem que o Espírito Santo dá para a igreja? Retorna às primeiras obras. Mas não era no amor, não era para o primeiro amor que eles tinham que voltar? Por que Deus está mandando voltar às obras? Porque existem convicções interiores que precisam ser colocadas de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, por exemplo, vou dar exemplos. Tem gente que diz assim: eu não vou à missa todo domingo, porque eu acho que a gente tem que ir quando a gente sente no coração. Então, quando eu sentir no coração, eu vou.
Olha, esse negócio de sentir no coração, isso é problema cardiológico, não é vida cristã. Eu acho que a gente tem que fazer quando vem assim no nosso coração. Meu filho, para com esse negócio de coração, que o teu coração é burro. Quanta gente se perdeu na vida porque ouviu o coração. Não tem negócio de ouvir, cristão não ouve o coração, cristão ouve a palavra. Cristão não ouve a voz do coração, cristão ouve a voz do Espírito Santo. Cristão não segue o coração, cristão segue a doutrina. Porque o seu coração é burro. Se você seguir o teu coração, ele vai te enfiar em cada enrascada. Ele vai te enfiar em cada relacionamento. Ele vai te enfiar em cada buraco. Não obedeça o seu coração. Obedeça a Deus. Aí as pessoas não perdoam. Ela diz assim, não, eu quero perdoar fulano. Deus sabe, eu estou esperando, né? Eu senti no coração, quando Deus fizer uma obra e o perdão brotar de dentro para fora, eu perdoo. Vai ficar esperando. Olha, você vai ficar esperando o desejo de ir à missa brotar de dentro para fora. Você vai ficar esperando o perdão brotar de dentro para fora. Você vai ficar esperando, porque não é esse o caminho é a ascese. A comunidade de Éfeso perdeu o primeiro amor. E o que é que Deus diz para ela? Volte a fazer o que você fazia primeiro. Começa a fazer. Quando você estiver fazendo, aí o amor vai voltar. Não é o primeiro amor que volta e ele gera as primeiras obras. Deus está dizendo, volte às primeiras obras, e as primeiras obras vão ressuscitar o primeiro amor. Primeiro você faz, e ao fazer, o teu fazer gera a realidade. Deixa eu contar uma história, para exemplificar isso. São Francisco de Assis, logo que ele se converteu, ele foi batizado ali com o Espírito Santo, se converteu, estava apaixonado por Jesus, porque no começo tudo é lindo, né? No começo brota mesmo de dentro para fora, é a chamada graça imediata. Eu lembro que ninguém precisava mandar eu ir para a missa no domingo, era o contrário, o padre precisava me mandar para fora da igreja, que se não deixasse eu não saía de lá. No comecinho, né? No comecinho é uma beleza. Só que aí Deus vai retirando aquela graça inicial para nos educar na ascese. Francisco de Assis um dia percebeu que ele tinha muito nojo, de pessoas com lepra. E realmente é uma doença, né, a hanseníase, quando ela está avançada, ela deixa a pessoa num estado, é uma pessoa em decomposição, viva. E São Francisco tinha asco, nojo de leprosos. E no tempo dele, século XIII, era muito comum. Não tinha tratamento e cura como tem hoje a hanseníase. E um dia ele vai à igreja, na missa, e ouve o evangelho dos leprosos. Jesus os curou, Jesus os amou. Aí São Francisco entende o que o Espírito Santo estava dizendo. Vá amar os leprosos, você não pode ter nojo deles. Coitado. Aí São Francisco disse, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Eu tenho nojo deles, o Senhor sabe que eu tenho, não tenho o que fazer. E aí ele sabia que o caminho para a santidade é a ascese. Como Francisco começou a ascese dele, ele se autodeterminou, primeiro leproso que eu ver, eu vou abraçar ele. Foi só ele pensar, né, que Deus adora essas coisas. Foi ele pensar, aí lá vem o leproso. Sem orelha, sem nariz, sem boca, tudo caído. Pois ele vai, abraça o leproso, beija o leproso. E o leproso chora muito, fica feliz, agradece São Francisco. Deus lhe abençoe. Há muitos anos eu não sei o que é um abraço, ninguém chega perto de mim, ninguém gosta de mim. Chorou, agradeceu, foi embora. O que São Francisco fez? Correu para trás de uma árvore para vomitar, de nojo. Ele teve nojo. Quem visse São Francisco abraçando o leproso ia dizer, olha aqui,
Homem virtuoso, né? Que dom de Deus. Ele estava morrendo de nojo. Ele foi vomitar. E o que é que ele fez? Vomitou e chorou copiosamente. Chorou, porque ele tem um nojo, mas ele gostaria de não ter. Ele disse: Senhor, me ajuda. Eu quero educar essa parte em mim. E aí ele sentiu Jesus falar com ele: pois virão outros leprosos, abrace todos os que você vê. Aí ele abraçou o segundo, vomitou de novo. Abraçou o terceiro, vomitou de novo. Abraçou o quarto, aí ele só enguiou. No Ceará a gente chama enguiar. Mas não sai nada. Acho que já tinha vomitado tudo. Não tinha mais nada para pôr para fora. No quinto ele enguiou de novo. No sexto, no sétimo, tinha nojo, mas já não tinha a ânsia. No oitavo tinha nojo, mas não tinha ânsia. Está percebendo? Onde foi que São Francisco morreu? Aos 46 anos. Numa gruta, cuidando de leprosos. Cercado de leprosos. E morreu com lepra. Ele tinha nojo daquilo. Mas ele entendeu que a ascese cristã consiste em repetir um ato revelado por Deus, repetir o ato, até que o ato de tão repetido, ele se torna um hábito. E o hábito bem incrustado tem um nome, se chama virtude. A virtude, irmãos, tem essa palavra, esse nome, virtus em latim significa força. É a força de Deus que vem em mim me ajudar a fazer força. Mas não tem virtude sem força. E ninguém vai chegar à virtude sem força. Ele aprendeu a amar o leproso, mas até amar teve que ter muito nojo. E ele teve que engolir o nojo. E é assim que se aprende a virtude. Quando você levanta de manhã, você tem duas escolhas. Ou você vira para o lado e dorme mais 5 minutos. Ou você levanta por amor a Deus e vai orar. A sua carne vai dizer: vira para o lado mais 5 minutos. Só que você sabe que você é um cristão, você não é um bicho do mato, para levantar assim, já sair e tomar um banho e comer, e vai para o trabalho, e como se não tivesse um Deus, não tivesse o olho da providência sobre a tua vida. Minha avó que dizia: bicho do mato, rezem, levanta e não reza. Se comporta, é um animal. Um animal. Você acha que é óbvio assim que a vida de oração ela sai de dentro da gente escorregando, fluindo? Se você não pagar o preço, não tiver ascese, não vira hábito, e sem hábito não vira virtude. Tem que se obrigar. Quando eu falo sobre o perdão para as pessoas, eu lembro que o perdão também só se aprende com ascese. Não, eu perdoei fulano, ela lá e eu aqui. Sinto muito, isso aí não é perdão. Não é perdão. Encare a pessoa que precisa ser perdoada como os leprosos de São Francisco. Você quer matar ela. Quer matar. Aí lá vem ela. O que você vai fazer? Você vai abraçar bonitinho. Vai dar um beijinho no rosto. Aí ela vai olhar para você assim, ó. E você vai olhar para ela assim, ó. Por dentro, você quer matar. Já está uma R15 apontada para ela. Por dentro. Engole a R15. Aí você olha para mim: não, padre, que eu não sou falsa. Consigo ser falsa. Sua anta. Deixa eu explicar para você a diferença entre falsidade e disciplina. Falsidade é quando eu finjo ser alguém que eu não sou para obter um proveito. Obter um proveito. Então vamos supor, ele é muito rico, então eu me aproximo, eu quero ser amigo. Tapinha nas costas, vou visitar, dou presentinho.
Mas não é porque eu quero amá-lo, não. É porque eu quero me aproveitar da riqueza dele. Então, isso é falsidade. É quando eu quero lá na frente, demonstrar ou mostrar de alguma forma aquilo que realmente eu sou. Quer dizer, eu finjo ser algo sem nenhum desejo de me tornar aquilo que eu estou fingindo, entendeu? Pessoa falsa, ela finge e ela vai fingir mesmo pro resto da vida. Ela não quer ser aquilo que ela está fingindo. Ela mente e ela sabe que está mentindo. Isso é falsidade, isso é a hipocrisia. Perdoar dessa forma que eu estou dizendo não é falsidade. Me diz, o que é que você ganha? Que proveito você ganha, material, carnal, mundano, agindo dessa forma com quem te ofendeu? Nenhum. Você não está sendo falso, você está se obrigando a ser o que você quer ser, mas não consegue. Eu quero ser. Se você quer mesmo, então você vai se obrigar. Hoje você vai abraçar a pessoa querendo matar, amanhã também, depois de amanhã também. Na outra semana, você já não vai mais querer matar, você vai querer socar só. E na outra semana também, já não vai mais querer socar, você só vai querer dar um tapa na cara dela. E vai insistindo. Você vai ver que vai ter o dia que se ela cair na sarjeta, você é capaz de tirar ela de lá. Porque você aprendeu a amar Jesus através dela. Jesus. Por causa de Jesus. Isso, irmãos, é viver no Espírito. Não porque o Espírito me leva como que uma chave automatizada às virtudes. Não, o Espírito revela ao meu coração o que é certo, o que é reto, o que é santo, o que agrada a Deus. O Espírito me lembra o que agrada a Deus. E eu opto por fazer o que agrada a Deus, ainda que me desagrade. E na maioria das vezes me desagrada. E o que é que eu faço com o meu próprio desagrado? Eu me lembro que eu estou me crucificando por amor a Cristo, que se crucificou por amor a mim. Eu estou respondendo o amor, Ele merece. E quando alguém me ofende injustamente, e eu fico de boca calada, porque a palavra diz que bem-aventurados os mansos, porque eles vão possuir a terra. Eu me calo. Eu me calo por quê? Porque é fácil me calar, porque eu gosto de me calar? Não, porque é santo se calar. E eu passo por cima da minha vontade de vomitar um monte de verdades por amor a Cristo, que me justifica. E outra, eu consigo me calar porque eu paro um momento para me lembrar que eu, lá no começo, desde o princípio, eu merecia o inferno. Para quem merecia o inferno, o desaforo de alguém já está ótimo. Está de bom tamanho. Eu merecia coisa pior. Agora um cristão dizia, eu não merecia isso. Por que comigo é? Por que não por que não você? Por que não? Você não merecia mesmo? Tem certeza? Eu mereço. Tudo que há de ruim no mundo eu mereceria. Eu mereceria. Porque eu sou pecador. Porque eu mereço ser punido, eu mereço ser castigado. E, no entanto, Ele me amou, me salvou, me regenerou. Eu agradeço a Deus quando Ele me dá a oportunidade de sofrer uma parcela daquilo que deveria ser o sofrimento total. De tudo que eu deveria sofrer. Sofrer por amor a Cristo, irmãos. Isso ninguém quer. Sabe o que a gente quer? A gente quer ser salvo, mas não quer ser santo. Há diferença muito grande entre ser salvo e ser santo. Ser salvo é ser perdoado. É ser perdoado. Não estar mais nos próprios pecados. Só que a salvação, irmãos, é o salário mínimo de Deus. É o salário mínimo. Se você receber a salvação, ótimo. Para o inferno você não vai. Mas a questão não é essa. A questão não é não ir para o inferno. É muito pouco.
Você foi criado por Ele e para Ele. Você foi criado para amar a Ele. E é muito triste ver quando um católico ele se contenta com o salário mínimo. O que é o salário mínimo? É fazer o mínimo necessário, porque o resto não precisa. Então, quantas vezes eu preciso de ir na missa aí? Lê aí. Aqui diz que é uma vez na semana. Tá bom, vou uma vez na semana, tá bom. Ótimo, não vou mais não. A pessoa vai uma vez na semana porque tem que ir. Quantas vezes eu preciso de me confessar? Uma vez no ano. Tá, então eu vou confessar uma vez no ano, tá ótimo. Tá ótimo. Percebe a pessoa que ela se contenta em fazer o mínimo. Se contenta em não ser ruim. Eu não sou ruim, já está bom. É uma pena que você ache que já está bom não ser uma má pessoa. Não, você não foi chamado para apenas deixar de ser ruim. Você foi chamado para ser santo. Para dar a mais. E agora faz sentido a palavra que nós lemos antes do almoço. De Mateus 5. Se o teu irmão pedir uma túnica, dá a túnica e dá a capa junto. Vai dar tudo logo para ele. Vai dar. Precisava? Não precisava. Mas quem ama não se preocupa com o mínimo necessário. Quem ama faz mais do que o que precisa. Muito mais. O que precisa para manter um namoro quando os dois se amam? Bom, se encontrando ali, mandando as mensagens do WhatsApp, dando um beijo na boca, tá ótimo. Só que você ama. Aí você manda chocolate, manda flor, leva para passear, vai fazendo um monte de coisa. Precisa? Precisar não precisa, mas não é uma questão de necessidade, é uma questão de amor. Quem ama supera o mínimo necessário. Por isso Gálatas capítulo 2 diz, nós não somos mais escravos da lei. Nós agora estamos sob o poder do Espírito. Por quê? Porque a lei diz uma coisa. Só que o Espírito Santo em nós nos faz cumprir a lei e ir além dela. A lei diz não matar, pois o cristão não só não mata, como ainda promove vida e sai fazendo vida. Ele casa, bota um monte de vida no mundo, um monte de moleque no mundo, é contra tudo que atente à vida. A lei diz assim, não furtarás, não roubarás. Essa lei nem existe para nós, porque além de não roubar, a gente ainda dá tudo o que tem. Não era isso os primeiros cristãos? Vendiam tudo e punham aos pés dos apóstolos e dava. Eu não preciso de uma lei que me diga que eu não devo roubar, porque eu não tenho apego nenhum aos bens. O Espírito me convenceu. A lei diz assim, ama o teu Deus. Eu não preciso mais dessa lei, porque eu amo tanto, 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 que eu estou vendo a hora ele abrir a porta do sacar, ele mesmo, pum, e me chutar para fora. Vai passear um pouco. De tanto que eu quero estar ali já. Percebe como não existe lei para quem está no Espírito, porque ele supera a lei. Supera a lei. É para isso que Deus te chamou. Para isso que Deus te elegeu. Fazer mais do que necessário. Às vezes nós estamos orando, né? Estamos orando. Esses dias um padre me perguntou, né? Eles viram eu orando aí numa situação. Ele perguntou, e para rezar precisa disso? Precisa disso tudo? Essa gritaria? Essa bateção de pé? E ficar dando glória a Deus, e aleluia, e precisa disso? Eu falei, não, eu não faço porque precisa, eu faço porque eu amo. É o meu amor. Agora é claro que para você isso é um exagero, porque o seu máximo é o meu mínimo. Mas eu amo. E quem ama, irmãos, para quem ama não tem exagero. Aliás, tudo que se dá é pouco. Tudo que se faz é pouco.
todo aleluia, todo glória, toda força, e para amar o irmão. E aí o que o mundo quando vê você se comportando no espírito, o que eles vão fazer? Eles vão te odiar, porque está escrito lá. Viu, irmã, quando você resolver perdoar a uma pessoa, o mundo em volta vai olhar e dizer, você é trouxa, porque depois que ela fez para você, depois do que ela falou para você, agora você fica lá lambendo ela. Lambo. Você é trouxa? Sou trouxa. Você é burro? Sou burra. No dia do juízo nós vamos ver quem foi trouxa. No dia do julgamento nós vamos ver quem foi burra. Eu perdoei, eu escolhi viver no Espírito. E o mundo não gosta de quem vive no Espírito. Você é besta, você fica obedecendo o padre, fica obedecendo o bispo. Obedeço. Você não tem personalidade? Tem. Você não tem consciência. Você tem que fazer o que manda a sua consciência. A minha consciência manda eu obedecer. Porque o Espírito Santo me disse que Cristo fala por meio da sua igreja. Dói? Dói. E o que você faz com essa dor? Aguento, olha lá. Ele aguentou por mim, eu vou aguentar por ele. Eu quero aguentar por ele. Eu quero. Minha avó, aquela que teve 15 filhos, perdeu 2, já com mais de 30 anos de idade, com doenças assim, repentinas. E depois que elas morreram, um tio meu, morto de bêbado, foi um dia jogar na cara da minha avó rezando o terço, e foi dizer, adianta muito ficar rezando para esse Deus, ele roubou 2 filhas tuas. O mundo gosta de zombar de quem está no Espírito. E minha avó disse, não, eu mereço, eu mereceria que se ele levasse todos, eu não reclamaria. A Virgem Maria, que era santa, teve que perder o dela, eu que sou pecadora, não posso perder? Eu posso perder sim. As pessoas, gente na igreja, padece um sofrimento, aí fica, né? Porque eu? Porque comigo? Porque eu? Porque comigo? Deixa eu te perguntar, por que não você? Por que não com você? Você é melhor? Você é um anjo? É com você sim. Vai padecer, vai sofrer, vai para a cruz. E se você souber ir para a cruz, você vai ressuscitar, vai subir ao céu, vai ser glorificado. É com você sim. Isso é ser santo. Porque estar com a igreja é muito bonito, mas mais bonito ainda é sofrer com a igreja. E sofrer com o Evangelho. Sofrer com Jesus. E é aqui que é estreito. Nós celebramos há pouco tempo o ano da misericórdia. E foram abertas as portas da misericórdia. Eu lembrava semanalmente aos fiéis, quando iam para a porta santa, aproveitem, a porta da misericórdia é larga, mas a do céu ainda é estreita, porque está escrito lá que é estreita. A porta da misericórdia coloca do mundo para dentro da igreja, mas aqui coloca da igreja no céu. Essa vai ter que fazer um bom regiminho espiritual, senão não passa. Que largura tem a porta do céu? A sua largura. Só entra você, nada e ninguém mais. Nada e ninguém mais. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos, para nos convencer de obedecer o Espírito em nós. Chega de ficar ouvindo a palavra, ouvindo pregação, saber que Deus está falando e não obedecer. Não tem sido difícil ouvir a Deus, difícil tem sido obedecer a Deus. Nós vamos orar, nós vamos ficar.